Olá, amigas e amigos do No Mundo da Bola. Estamos dando início a mais um podcast dos estúdios aqui da Rádio Nacional, aqui da EBC no Rio de Janeiro. Eu sou o Sérgio do Bocage. Participam conosco hoje 3 integrantes da equipe de esportes aqui da EBC. Bem ao meu lado, o Valdir Luiz. À minha frente, o Paulo Garritano. E na diagonal, a Verônica Dalcanal. Não quis fazer a rima, mas acabou acontecendo, né? Seja muito bem-vinda, Verônica. Não teve jeito. A gente vai falar hoje, agora, dessa reta final do Campeonato Brasileiro, que tem hoje um jogo ainda para completar a 35ª rodada entre Goiás e Cruzeiro. Briga direta contra o rebaixamento. Eu começo por você, Valdir. O que se pode esperar desse jogo? Expectativa? Tem favorito? Um grande abraço, Bocage, Garritano, Verônica, prazer estar com vocês aqui. Eu diria que o Cruzeiro é favorito para o jogo de hoje. O Goiás, com todo respeito, que me perdoe os amigos goianos, o time do Goiás é muito limitado. Trocou de treinador, mas faz uma campanha muito ruim, principalmente nesse segundo turno. Primeiro turno da gol do Botafogo lá, fez alguns jogos complicados, mas esse segundo turno despencou. E mesmo jogando lá na Serrinha, eu garanto que mas eu levo fé no Cruzeiro como vencedor desse jogo, porque deixaria o Goiás numa situação praticamente rebaixado e o time do Goiás vem fazendo uma campanha de rebaixado, infelizmente, para sua grande torcida. O Goiás, no momento, é o 18º colocado com 35 pontos, o Cruzeiro tem 41, Bahia 41, Vasco 42, Santos 43. Eu só queria dar um detalhe de Goiás, rapidinho, pode cair o Goiás, mas sobe o Atlético Goianiense, quer dizer, o futebol goiano vai ter um representante já garantido na Série A ano que vem. Exatamente, muito bem lembrado. O mesmo acontece com o Bahia, caso o Bahia caia, sobe o Vitória. É a mesma situação. Então, Verônica, a briga está aí ou tem mais gente nessa confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo? Eu acho que o Z4 permanece como tal. Acho que quem vai cair no ano que vem, quem no ano que vem joga a Série B, é mesmo Cruzeiro, Goiás, Curitiba e América Mineiro. Eu acho, e no caso aí, porque tem um confronto com o Grêmio na quinta-feira, que o Goiás, eu acho que perde pro Cruzeiro e perde pro Grêmio também. Acho que e aí fica realmente já seria muito o terceiro difícil. Rebaixado. Que já temos 2, Curitiba e América Mineiro. Os alviverdes, aliás, o Goiás também é. É verdade. E aí, Garritano? Que satisfação receber o nosso tudo titã. Bem? Bocage, que como um bom rimador já começou o programa rimando, né? Isso. Deixa eu te falar, eu acho que assim como no nome de poeta você tem, né? Sim. Então, assim como no G4, hoje à noite o Z4 fica ainda mais tumultuado, né? Por quê? Porque acho que o Goiás vence a partida, chega a 38 pontos, e aí todo mundo ali, Cruzeiro, Vasco e Goiás, passam a ter chances reais de escapar do rebaixamento. Não que o time do Goiás seja muito melhor que o time do Cruzeiro, mas que jogando em casa, enfim, o Goiás sabe que agora é tudo ou nada, são 3 jogos decisivos para ele. Então, eu acho, e esse campeonato também está com uma pinta de tumulto, né? Então, eu acho que só para tumultuar, o Goiás vai vencer hoje e vai a 38 pontos. E respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que América, Coritiba e Vasco vão cair. E o outro? E essa 4ª vaga fica na briga aí, Bahia e Cruzeiro e os demais, né? Tem aí Corinthians, pode perder, enfim, Santos. Mas pro ano que vem, Vasco da Gama, Coritiba e América Mineiro vão ter que jogar a Série B. Muito bem, a gente vai conferir, a gente vai acompanhar aqui. Categórica. Categórico. A rodada 36ª começa com outro duelo na parte de baixo da tabela, e que já foi clássico, que é um clássico nacional. Já decidiu o Mundial de Clubes. Exatamente, eu ia citar exatamente isso. Já decidiram o título Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA, que aconteceu no Maracanã. Deu Corinthians, inclusive. Vasco e Corinthians. Ô, Bocage, o Corinthians vem de uma derrota típica. Ele foi atropelado pelo Bahia com 13 minutos do primeiro tempo. Já estava 2-0 para o Bahia. O Bahia virou 3-0. Tomou um gol, foi lá, fez o quarto 2 minutos depois e poderia ter feito até mais se não fosse o Cássio. O Corinthians teve uma atuação pífia, jogou muito mal e agora não vai jogar tão mal como jogou na sexta-feira. E o Vasco, que só empatou porque o Léo Jardim foi o nome do jogo, senão teria perdido para o Atlético Paranaense. Amanhã ele tem a ausência de vários titulares. A zaga inteira, o Robson com o 3º cartão, o Maicon com o 3º cartão, o Léo com o 3º cartão e
o Medel machucado. Então pode ter uma zaga improvisada. E esse jogo do Vasco amanhã é fundamental. Se ele não ganhar amanhã, ele fica numa situação extremamente delicada, porque ele joga com o Grêmio no domingo que vem, na Arena do Grêmio, e o último jogo é contra o Bragantino, brigando por uma posição na Libertadores, ou fase de grupos, ou pré-Libertadores. Pois é. Verônica, esse atropelo que o Corinthians sofreu pode ter sido influenciado por campanha política que acontecia no clube ao mesmo tempo? Eu acho difícil saber quando o extracampo afeta tão diretamente, ou se afeta tão diretamente. Acho que, claro, sempre o ambiente fica mexido, vou até né? ajudar você. Uma vez eu fiz uma pesquisa, quando os grandes clubes caíram, agora já é mais comum, né? A gente ver um clube grande cair. Mas, anteriormente, quando era um fato raro, coincidentemente, todos os que caíram tiveram eleição presidencial no fim do ano. O Botafogo, quando caiu a primeira vez em 2002, teve eleição quando foi eleito o Bebé de Freitas. O Fluminense, quando caiu a primeira vez, então você teve vem eleição. Confirmar. Perfeito. Análise bem colocada. Parece que não, mas acaba mexendo, né? Um pouco, né? Mas acho que hoje, agora com o cenário de SAF, tem mais gente envolvida, né? Tem mais Mas o Corinthians, a equipe é maior. Um detalhe, Verônica, me perdoa. O Corinthians, uma oposição do Corinthians não ganhava 16 anos. Há 16 anos que vem a situação com o André Sanches, o Dualib. Participação direta de torcida. Então, pela primeira vez depois de 16 anos, ou seja, 4 eleições, o Corinthians tem um candidato de oposição que vence. E se isso afetou dentro de campo? Difícil saber também. A gente imagina que sim. Mas é difícil saber em qual peso que isso tem numa derrota tão grande. Não é uma derrota pequena, não é significante, é uma né? tão significante. Acho difícil dizer. Então, vamos para a parte de cima da tabela. Palmeiras 63, Flamengo 63, Botafogo 62. Em 2009, o campeonato terminou Flamengo com 67, Inter com 65, São Paulo com 65. Em 2020, curiosamente, de novo o Flamengo campeão, Flamengo 71, Internacional 70 e Atlético Mineiro 68. São as duas ocasiões em que houve a menor diferença de pontos dos 3 primeiros colocados. Pode acontecer isso de novo, Garritano? Pode não, vai acontecer isso de novo, né? Porque então vai até a última rodada. Vai até a última rodada. Porque nesses 2 anos foi na última rodada. Principalmente porque se você pegar o Flamengo e o Palmeiras, que estão aí com o mesmo número de pontos na primeira e na segunda colocações, em tese, como gosta de dizer meu professor Valdir, em tese, os próximos 3 jogos de Palmeiras e os próximos 3 jogos de Flamengo, Palmeiras e Flamengo são amplamente favoritos. Pegam, vamos dizer assim, 3 times que são infinitamente mais fracos do que Palmeiras e Flamengo. Mais ou menos. Posso corrigir? O Flamengo pega o Atlético Mineiro, que é o 4º colocado. Em casa. Em casa. O Cuiabá, que é o 9º, e o São Paulo lá, que é o 10º. Eu te pergunto, desses times, qual é melhor que o Flamengo? Melhor, em termos de elenco. Mas o Atlético Mineiro é o jogo mais difícil. Um bom momento, mas não tem um time que é melhor que o Flamengo. O Palmeiras pega América Mineiro, Fluminense e Cruzeiro. Qual time é melhor que o Palmeiras? 2 em casa. Desses times, qual o time é melhor que o Palmeiras? Não, nenhum. Nenhum. Então o Flamengo e o Palmeiras podem até perder as 3 partidas, mas são favoritos nesses 3 jogos. Sendo favoritos, significa o quê? Que a diferença de ponto aí vai ser 1 ponto, 2 no máximo. Um empate do Palmeiras ou saldo de gols. Exatamente. Como é a situação atual. O Botafogo... É o único que faz 2 jogos fora, contra Curitiba e Internacional. Mas pega o Cruzeiro em casa. Mas o pior do torcedor do Botafogo, o que deixa a sua torcida irritada, é que o Botafogo não vence desde a 27ª rodada. A última vitória foi contra o América Mineiro na 27ª. De lá para cá, foram 4 empates e 4 derrotas. Quer dizer, então o Botafogo... É o 2º maior jejum do Botafogo na história dos pontos corridos. Desde 2020, quando caiu. E a campanha do Botafogo no retorno, ele é o 18º da campanha. Ele só venceu 2 vezes. Venceu o Bahia, ele venceu 3 vezes. Ele venceu o Bahia, venceu o Fluminense, que tem vencido ultimamente, e o América Mineiro. O Botafogo, em 24 pontos, ele ganhou 4. Se ele ganhasse os 4 jogos, ao invés de ou empatar 2 e ganhar 2, ele estava numa situação melhor. O Botafogo, na minha opinião, está jogando fora um campeonato que ele teve na mão.
Pois é. Do mundo inteiro. E exatamente por conta de todos esses números aí que você falou, que psicologicamente o Botafogo está fora da disputa. Eu também acho. Porque a questão do Botafogo não é desaprendeu, houve uma queda de rendimento. O próprio Tiquinho não é mais o Tiquinho que jogava no primeiro turno. Agora, o principal é esse medo que o Botafogo está em campo. Ontem você percebeu que o Botafogo fez 1-0 e estava com medo de levar um empate. Com medo de atacar e com medo de atacar e com medo. Estava naquele trauma, vai empatar e vai virar, vai empatar e vai virar. E aí foi lá e empatou. Até porque dois jogos fez 3 gols e virou. Enquanto o Bragantino levou um gol aos 49 e ontem levou um gol aos 44. Só para refrescar a mente, a memória, no primeiro turno, nas 3 últimas rodadas, o Palmeiras somou 6 pontos, o Flamengo somou 4. O único time que o Flamengo venceu nas últimas 3 rodadas foi exatamente o Atlético Mineiro, perdeu para o Cuiabá e empatou com o São Paulo, e o Botafogo somou 7. Empatou com o Cruzeiro, gol do Internacional 3-1. Então o Botafogo iria a 69 se repetissem os resultados. 69, o Palmeiras também a 69. O Flamengo ficaria com 67. E aí a disputa seria de novo no saldo de gols, sendo que o saldo de gols do Botafogo é melhor que o do Flamengo. Enfim, vamos ver. Então dá uma esperança. Ainda há uma esperança. A gente vai voltar a falar de Palmeiras e Flamengo, que é o importante aqui, por serem os 2 líderes. Mas e o Grêmio, Verônica? Ficou fora? Eu acho que o Grêmio ficou fora na derrota para o Corinthians. Acho que foi ali que acabou com total... teve a oportunidade de assumir a liderança ali de verdade. Foi uma rodada linda para o Grêmio. Foi uma rodada perfeita, que tem todos os resultados que o Grêmio precisava para ser. 10 de 20 minutos. E aí vai lá e perde. Exatamente, ainda com um time... É inexplicável, quase inexplicável. Você sabendo do jogo, você fala, meu Deus, como assim? Tá? Foi uma rodada perfeita, a rodada linda, a rodada que ia dar a liderança para o Grêmio, e ali perdeu. A derrota para o Atlético Mineiro, acho que já era previsível. Até me desculpe, assim, só completando o que você está falando. O Garritano, agora há pouco, falava de Palmeiras e Flamengo, os times mais fortes e tal. Se a gente pensar no elenco do Grêmio, não se compara a Palmeiras e Flamengo. Então, mal ou bem, o trabalho do Renato é bom. Claro que sim. Acho que, com certeza. Se a gente for pensar no elenco dos líderes, né? E se a gente fosse pensar lá no início do Campeonato Brasileiro, com o próprio Botafogo, não esperava que tivesse aí. Também foi uma campanha de primeiro turno muito acima do que se esperava, e aí um segundo turno muito abaixo do que se esperava também, porque também não é para ser essa campanha do Botafogo. Exatamente. Claro. Não, e mesmo assim, mesmo sem a campanha do segundo do retorno do Botafogo, ela é a mesma de times que vão ser rebaixados. Ela tá próxima da campanha no retorno do Goiás, do América Mineiro, do Curitiba. Então, assim, do Cruzeiro. Tá como um time, não um time que tá... É impressionante você ver que um time com essa campanha no retorno que tá lá na liderança ainda. É como essa gordura foi construída no primeiro turno, né, na primeira fase, que é impressionante, e impressionante como isso acabou, né? O Renato Gaúcho isso foi. Sai em alto ou embaixo no Brasileirão? Ontem, depois do jogo, o Renato ainda falou, enquanto tiver chance, enquanto tiver possibilidade, dá para acreditar. Acho que não dá para acreditar. Eu acho que o Grêmio vinha de uma sequência de jogos vitoriosos, até contra o Botafogo. E aí tem a derrota para o Corinthians, agora a derrota para o América Mineiro. Pro Atlético Mineiro. Acho que parece uma campanha um pouco oscilante, né? Você tem jogos muito bons e jogos que parecem que decepcionam, que você... Cara, a virada contra o Flamengo foi um jogo atípico. Exatamente. Então, assim, tem jogos muito bons que você olha assim, nossa, funcionou, aqui tá funcionando. Mas parece que oscila. Então, qual é a responsabilidade do técnico nessa oscilação? Mas que aí tem que ver muito cada jogo, né? Quais foram as alterações e tal. Acho que o Renato é sempre um ídolo pro Grêmio, vai ser sempre um ídolo pro Grêmio, vai ter sempre a história mas tem aí do pós-jogo
a derrota pro Colorado e aí, tem uma coletiva que não vai, então, assim, há uma relação... Fala, Garritano. Era isso que eu queria falar. O Renato sai em alta do Grêmio pelo trabalho que fez. Agora, com todo respeito, o Renato era um cara divertido, um cara engraçado, um cara que todo mundo gostava de participar de entrevista com ele. Ele se tornou um cara chato nas entrevistas da coletiva. Além de ser um cara chato, ele é um cara que, em muitos jogos, não puxou para si a responsabilidade da derrota, colocando a culpa nos jogadores. E a culpa a gente sabe que é do grupo. O Renato se transformou no Abel Gaúcho. Abel Ferreira? O Renato se transformou no Abel Gaúcho, que tá sempre chateado. O Palmeiras é campeão de tudo, ele tá mal-humorado, ele trata mal os jornalistas, ele tá sempre, como uma amiga minha gosta de dizer, passivo-agressivo. Então, o Renato tá precisando de uma terapia. Como técnico de futebol, ele é ótimo. Agora, vai pra coletiva, ele se transforma, ele não vai pra coletiva. Enfim, ele trata mal, até uma pergunta que é de elogio, ele responde de forma passiva-agressiva. Então, eu não sei, eu acho que ele tentou se inspirar no Abel e pegou só o lado da coletiva, sacou? E ele passou a ser o Abel Gaúcho. Falando em treinador, você que gosta dessa polêmica, dessa questão, no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, Tite e Filipão. Os dois últimos técnicos da seleção brasileira, não é? Briga dos dois, fala muito, hein? Também tem isso. Dois técnicos de seleção brigando pelo título. Esse vai ser um jogo de várias atrações, técnicos brasileiros. Exatamente. Eu estava pensando nisso, comentando com um colega aqui. A gente vai ter Tite e Filipão num jogo que é uma decisão para o Campeonato Brasileiro. Em tese, dois gaúchos, uma decisão para o Campeonato Brasileiro. Hoje, se você perguntar assim, na minha opinião, o Tite é o melhor técnico do Brasil, técnico brasileiro. Para mim, o melhor técnico no Brasil é o Abel. O melhor técnico brasileiro é o Tite. Concordo. Agora, o Filipão pode sim dar um nó no Tite, porque a gente já viu exemplos, e sai vitorioso do Maracanã, enfim. Mas é o que você disse, é um jogo que tem Flamengo, Atlético, tem ali dentro de campo os jogadores, o Hulk de um lado, o Arrascaeta do outro, e tem Tite e Filipão. É um jogo que tinha que cobrar o ingresso multiplicado por 3, né, Valdir? É verdade, vai ser um grande jogo e, na minha opinião, quem vencer esse jogo, para mim, dá um passo gigantesco para brigar com o Palmeiras. Agora, falando de Palmeiras, qual o peso do Abel nessa campanha? Um peso imenso, porque ele tem o Boccagi. Além de trabalhar o aspecto técnico, tático, ele é um cara que sabe conduzir o Goiano, é mal-humorado, concordo com o Gaetano, está sempre de mau humor. Mas ele já falou que não veio para o Brasil para fazer amigos. Ele toma bronca até da esposa dele, ele diz que ele chega em casa, a mulher briga com ele. Isso é normal. Todos nós aqui tomamos e a Verônica dá bronca no marido dela. Então, o que acontece? O Abel, ele teve um lado psicológico muito forte, que quando o Palmeiras foi eliminado para o Boca Júnior, eu estava fazendo esse jogo pela Libertadores, muita gente tinha dito, acabou o ano do Palmeiras. E ele foi num trabalho psicológico, colocou o Endre como titular. Esse menino tem que baixar um pouquinho a bolinha, tá meio violento, mas a qualidade técnica dele é inquestionável. Aí o Palmeiras voltou a subir e o Botafogo colaborou. E o Flamengo, todo mundo também apontava, se tivesse tirado do São Paulo mais tempo, talvez tivesse uma outra situação. Então, a queda do Botafogo e o crescimento de Atlético, Flamengo e Palmeiras fizeram um campeonato maravilhoso como está agora. Sabe quando é que eu virei mais fã ainda do Abel? Eu não gosto do Abel na coletiva, acho ele insuportável. Mas como técnico, eu virei mais fã do Abel na virada contra o Botafogo. Mas eu vou falar... Que ele disse exatamente o seguinte, eu não quero que vocês virem o jogo, eu quero que vocês vençam o segundo tempo. Se a gente vencer o Botafogo o segundo tempo por 1-0, tá bom, eles venceram o primeiro tempo e a gente venceu o segundo. Essa motivação, se você vai pro vestiário e exige que um time tá perdendo de 3 e teu time vire o jogo, é quase uma missão impossível. A exigência dele foi mínima. Eu só quero vencer o segundo tempo. Pronto. E isso foi o suficiente para aquela virada histórica. É verdade. A briga pelo título fica Palmeiras, Flamengo e Botafogo ou entra mais alguém? Eu não acho que o Botafogo tá mais nessa briga. Só entre os dois? Até o Oswaldo foi citado aqui, discorda. Ele acha que agora sim vai. Oswaldo tem razão. Tá tudo. Eu acho que não. Eu acho que essa disputa é entre... Eu acho entre Palmeiras e Flamengo. É o que eu acho. Agora,
Assim, eu se acho que se o Flamengo venceu o Atlético. Sim, se o Palmeiras der Atlético, exatamente. Se o Flamengo venceu o Atlético, na situação de hoje, assim, pensando hoje, não pensando com o que está acontecendo hoje. Então, essa briga só se mantém exatamente isso. Se os dois vencerem. Se os dois vencerem, a briga Porque fica empate já abre 2 pontos, faltando 2 rodadas. Isso. Hoje, se Flamengo e Palmeiras fizerem o dever de casa e o Flamengo tiver, assim, o Palmeiras pode ganhar todas. O Palmeiras tem que vencer as 3, porque já empatou uma. Podia empatar uma e vencer 3 para só depender dele. E o Flamengo tem que ganhar tudo e esperar o escorregão. Fica dependendo dele. Acho que são 2 situações muito distintas no campeonato. O Botafogo está fora da disputa e o Vasco está na Série B. O resto tudo pode acontecer. Mas o Botafogo pode ser líder. Pode. No meio de semana. O maior adversário do Botafogo é o próprio Botafogo. Se o Botafogo jogar com consciência contra o Curitiba e ganhar do Curitiba... Lá. E que é de portões fechados, a estreia do Guto Ferreira, outro. Curitiba já está planejando 2024, aí o Botafogo entra na briga. Esse jogo de quarta-feira é fundamental. Se ganhar do Curitiba, entra na briga, principalmente se houver um empate entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mas também se perder pro Curitiba, é melhor nem completar a tabela dos outros 2 jogos, né? Porque aí vai ser um trauma, bota terapia, substitui por terapia. Aquela terapia, amiga minha. Isso, bota terapia, 90 minutos de terapia, porque é a cabeça do jogador do Botafogo aí já era. De qualquer forma, eu acho que nunca se falou tanto tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa rodada, então, mais do que nunca, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Claro que isso precisa ser... Eu acho que até sem brincadeira. De fato, isso precisa ser trabalhado na cabeça dos jogadores e do clube, né? De todo mundo que está ali ligado. Acho que até o Textor podia dar uma trabalhada nisso para entender que é isso, que tem muitas vezes essas falhas, isso que aconteceu dessas viradas, dessa empate no final do jogo, isso é um sinal de que o time precisa de atenção aí psicológica também. Enquanto alguns times têm autoestima lá em cima, né? Autoestima, tipo, deixou chegar, já era. O Botafogo é o contrário, né? Deixou chegar, tô com medo de ganhar o título. Porque isso aí tinha que ter alguém para motivar mais esse ano, conversar, explicar a situação, porque o Botafogo está deixando escapar esses 2 pontos que o torcedor do Botafogo chora, que o empate com o Bragantino e o empate contra o Santos, jogos que o Botafogo até jogou bem, mas inexplicavelmente depois de 40 minutos é aquilo que você falou, aquele medo de arriscar para fazer o terceiro e o medo de tomar o empate acaba trazendo o time para trás e tomando empate. Muito bem, então. Vamos aguardar essa rodada de meio de semana e, dependendo delas, no final de semana, a situação pode ser totalmente diferente. Lembrando que faltam 3 jogos, o Campeonato Brasileiro termina no dia 6 de dezembro. Será a última rodada. Quero agradecer aqui as presenças da Verônica Dalcanal, Valdir Luiz, Paulo Garritano. Deixe o seu clique, seu like, seu comentário, compartilha e a gente agradece muito a sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um podcast do programa No Mundo da Bola. Um abraço a todos.